E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre Quantum Machine Learning. E só recapitulando o que a gente estava falando no último vídeo, a gente estava falando na questão de usando modelos supervisados, né? Supervisados, em que você tem, por exemplo, dados que no caso seriam fotos de cachorros e de gatos. Você treina o sistema usando um algoritmo, por exemplo, como Support Vector Machines, ou SVM, que é o que a gente está usando aqui. Você pega fotos de gatos, cachorros, treina o modelo, e agora você põe novos dados. Você põe uma imagem tipo de um cachorro que você, sei lá, você criou agora, essa imagem não tinha no banco de dados. Então você está colocando imagens novas, né? Num aplicativo, enfim. Vamos supor que você faz um aplicativo que quer reconhecer fotos de imagem de cachorros, para falar que realmente é um cachorro ou gato. E você põe novos dados e esse modelo já treinado, ele já aprendeu como reconhecer os padrões de gatos e cachorros e ele vai tentar, dos novos dados, conseguir reconhecer esses padrões. E no final vai falar se é gato ou cachorro com um nível de acuracidade grande ou pequeno. Normalmente 80% para cima já é bom. Aí eu falei, os resultados, né, são mostrados nessa matriz de kernel, né, que você vai ter basicamente as diferenciações nessa parte escuras dos dados, né. Então, no caso de fotos de gatos e cachorros, a de cima seria de gatos, a de baixo de cachorros, enfim, ou vice-versa. E aqui a gente vai ver relacionado ao uso na medicina, né. Aqui eu só estou citando um artigo falando sobre como o SVM é usado na medicina. Eu já vi sendo usado também para segurança da informação, para, por exemplo, detecção de malware, né, detecção de vírus. Então, em antivírus talvez usem Support Vector Machine. Eu não sei de algum antivírus que use especificamente esse algoritmo. Todos os antivírus atualmente usam inteligência artificial, tipo, todos. Se não usa, ele com certeza não vai conseguir sobreviver no mercado. Inteligência artificial na área de antivírus tem sido bem, assim, faz tempo já usado. Então, só um artigo falando sobre isso, né, usando Support Vector Machine para câncer, que é esse algoritmo que eu estou citando. De novo, da Nadira e do Rustam, também nesse caso para detectar câncer, né? Então, o câncer, que eu falei antes, essa questão de você detectar imagens, por exemplo, na pele da pessoa, e a partir daquelas imagens, o médico ele interpreta aquelas imagens com a sua experiência, de repente ele é focado nisso, é um patologista, né? Então ele olha para a imagem e consegue analisar aquilo e saber se a pessoa tem câncer ou não, se é maligno ou benigno, e é basicamente isso que esse programa faz, né? Até isso aqui já apareceu algumas vezes no noticiário, eu já vi, por exemplo, se não me engano, na Globo ou na Record, uma reportagem sobre isso, né? Enfim, não é uma coisa nova, uma coisa aí, uma tecnologia aí de talvez uns 30 anos aí, começando nos anos 90, lá na metade dos anos 90 começou inteligência artificial na medicina e cada vez mais tem pegado mais força, mas por enquanto não é tanto quanto a gente queria, né? Outro paper aqui, também usando suporte Vector Machine na medicina, também para câncer. Nesse caso não está mostrando a imagem, né? Não está usando imagens como dados, né? Para você detectar, por exemplo, câncer através de imagens, mas usando expressão de genes, né? Então é relacionado à forma que os genes se comportam, que a forma que eles são estruturados, e basicamente você pega esses dados e usa para conseguir classificar a porcentagem de chance relacionada a aquilo ser um câncer ou não, usando no caso genes como dado, né, para isso. E agora uma notícia da mídia falando sobre o uso para câncer de mama, né, no caso. Provavelmente em câncer de mama normalmente é usado para imagens, né? Então você vai ter imagens de câncer de mama que normalmente são interpretadas por médicos, né? E você vai ter isso, esses vai ser seus dados que você vai colocar no sistema e ele vai aprender a reconhecer nessas imagens se tem ou não, se a pessoa tem ou não um câncer avançado, enfim, benigno, maligno. Enfim. E basicamente, relacionado ao câncer, é bem simples aqui, mostrando o site da IBM. Então você vai importar lá o QuizKit,
vai importar um banco de dados relacionados a câncer de mama, então vai ser fotos, né? E aqui ele vai pegar a parte em vermelho, é basicamente a mesma que antes, né? Você vai ter o tamanho do treino, o, o, o tamanho dos seus dados relacionados a teste, né? Para testar o modelo para ver se funciona. Então, a parte de dados que é para teste é diferente da de treino. Então, são diferentes. Então, um é feito para você treinar, uma parte é feita para você treinar e outra parte é feita para você testar o sistema. E essa variável n é basicamente o input dimensional, né? Que é basicamente relacionado ao seu banco de dados como um todo. E no fim, eles fizeram aí usando PCA, ou Principal Component Analysis, as diferenças relacionadas à relação de você ter câncer de mama ou não, através das imagens, no caso da foto, né? Da foto tomográfica do paciente. Da paciente, no caso. Eu até fiz um curso sobre câncer geral, né? Não só sobre câncer de mama, mas de câncer em geral, da Yale, no Coursera. E eu lembro que falou, né, dessa possibilidade de, sim, tem homens com câncer de mama, mas é tão pouco que é, tipo, é muito pouco mesmo, tipo. Mas enfim, normalmente a gente fala mulher porque 99% aí é mulher que tem essa doença, essa patologia. Enfim, de novo a parte é a mesma coisa que antes. O que mudou aqui é o banco de dados, né? Que no banco de dados a gente vai ter o banco de dados do câncer de mama. E no fim, testar a acuracidade. E a acuracidade aqui foi 0.9, ou seja, 90% de acuracidade, que é um valor razoável, embora eu não sei se na medicina tenha que ser maior que isso, né? Então o que eles fizeram aqui? Pô, já tem milhares de programas, milhares de pesquisas, tipo, realmente milhares de pesquisas usando inteligência artificial na medicina, principalmente nos últimos 10 anos. Só que usando computação quântica, a questão é que eles estão usando no algoritmo de suporte Vector Machines uma forma de acelerar o treinamento. Então você tem um acelerador, como se fosse um... Eu não poderia falar processador, mas em analogia é como se tivesse um processador mais rápido, né? Em analogia. Na prática você tem um sistema totalmente diferente, muito mais rápido para rodar o seu programa. E os resultados, né, são mostrados aqui. Um pouco diferente daquele outro, né? Você tem ali embaixo uma densidade da matriz de kernels um pouco mais maior ali embaixo, né? Mas enfim, tentando fazer a relação relacionada ao banco de dados de câncer e tentar saber quais imagens têm ou não câncer. Então vamos supor na prática, eu faço o aplicativo, uso esse mesmo programa, embora isso aqui não deveria ser usado no momento para a medicina, porque uma coisa que vai ter um problema na medicina é de populações em diferentes regiões do mundo. Então, esse programa talvez funcionaria em uma população, em uma, sei lá, em um grupo de pessoas de um país, mas talvez não de outro. Então tem essa diferença de um programa não vai funcionar a mesma coisa em um país e também em outro. Então, você não tem como fazer um programa universal de inteligência artificial na medicina nessa área. Por isso que não é usado tanto em larga escala, né? Então você teria que treinar com os pacientes da sua população, sei lá, vamos supor do Brasil. Então treinar no Brasil um sistema com dados de pessoas do Brasil, só do Brasil talvez, ou também de outro país, não sei, mas com um banco de dados grande do Brasil para conseguir fazer um sistema que realmente seja feito para a nossa população. Que tem essa questão das diferenças, né? Que, tipo, um programa funciona num lugar, mas não funciona em outro. Por quê? Por causa dessa diferença na... Acho que não na genética, né? Porque no fim, na genética, a gente não é tão diferente, né? Aí um curso de genética padrão, 99, a gente fala que a gente é 99,6% igual a outra pessoa geneticamente, né? As diferenças são bem poucas, embora seja o que faz a gente ser diferente na parte física, enfim. Em algumas patologias que talvez a gente não desenvolva, que outras pessoas com outra genética desenvolva. Mas enfim, no geral a gente é geneticamente igual, né? Na prática, totalmente igual na prática em questões de
Tipo, 99,5% é bastante. Mas mesmo assim, não é na parte genética, mas é também mais na parte estrutural, talvez, enfim. Por algum motivo, sistemas de inteligência artificial na medicina não funcionam em diferentes regiões da mesma forma. Então, tem essa questão. Então, não pense, nossa, achamos o santo graal da medicina, da computação, e agora a gente pode resolver todas as doenças do mundo. Não. Essa tecnologia não é nova e ela não é usada em larga escala para o público em geral, porque, assim, talvez seja usada em software, seja usada por aí, mas não é popularizado pelo que parece, né? Pelo menos em hospitais comuns, ou até grandes. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente vai continuar falando sobre o Quantum Machine Learning nos próximos vídeos, falando dos papers da Maria Schuld, alemã, né? Pesquisadora lá na África do Sul, que ela tem uma pesquisa enorme sobre esse assunto. Então era isso, até o próximo vídeo.